Paz do Senhor, mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Nós estamos dando sequência, dentro do quadro discipulado, ao tema Você tem valor, princípios para uma autoimagem, uma autoestima corretas. E nós estamos falando dos distúrbios, né? dos desvios. E falando agora do complexo de superioridade, já quase terminando, entrando em seguida no complexo de inferioridade. Vamos estudar, nós já falamos do complexo de superioridade à luz da psicologia, da psicanálise, né? E vamos agora ver o complexo de superioridade recorrendo à Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ver então quais são as principais atitudes e os principais pensamentos de quem tem complexo de superioridade. Então, o indivíduo que se acha superior aos outros, normalmente ele é isso que eu vou falar agora, ou ele pensa que é isso que eu vou falar agora. Então, é um indivíduo autoritário. Diferente de ter autoridade, ele só quer ganhar no grito, na imposição, e assim ele humilha todo mundo. E a Bíblia faz uma distinção clara entre ter autoridade, que é legítima, né, para os pais, para os professores, para os chefes de serviço, entre outros. Então, há uma distinção clara entre ter autoridade e ser uma pessoa autoritária, quer dizer, dominadora e, por conseguinte, egoísta também, que só pensa nela. Então, enquanto a liderança bíblica é baseada no serviço e na humildade, o autoritarismo ele é visto como uma perversão da autoridade para benefício próprio desse tal indivíduo. Tem um indivíduo também que se acha todo fortão fisicamente, né? Eu tenho a força, é o He-Man, né, que fala isso, né? Só ele, só esse indivíduo pode, com esse determinado peso. É isso que ele fala. Eu tenho a força, eu posso e você não pode. Ele quer rebaixar todo mundo. Esse também ele é truculento, ele tem força, por isso ele quer prevalecer. Ele é adepto daquele ditado, escreveu, não leu, o pau comeu. Quer bater em todo mundo, tal. Pisa sobre todo mundo, pisa sobre tudo, e a palavra de Deus aborda a confiança excessiva na própria força, na própria robustez, até na própria inteligência. A soberba é uma atitude perigosa, que geralmente ela precede a queda. O indivíduo vai, quer ser isso, quer ser aquilo, uma hora ele é envergonhado. E o texto bíblico ele valoriza a humildade, a dependência de Deus e a sabedoria acima da força física. O Provérbios 16:18 ele diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E a pessoa acaba se envergonhando e levando a pior, né? Então, achar-se melhor ou mais forte que os outros é um sinal de arrogância, sem dúvida. E, segundo a Bíblia, leva à destruição. Agora, tem aquele outro indivíduo, o sabe tudo, o sabichão, né? Sempre tem uma solução para tudo. E as informações dos outros, né, que estão na conversa, não tem importância para ele, não tem valor. Só ele sabe e ele não quer saber. Eu sei mais do que você. Pronto. E a Bíblia adota uma postura muito severa e de alerta em relação a essas pessoas que se acham sabe tudo. Frequentemente a gente lê na Bíblia ela descrevendo essa atitude mesmo, como uma soberba, como orgulho, uma forma até de cegueira espiritual, que esse sujeito ele não se enxerga. Por isso que alguém fala, ô meu, não se enxerga não? Não é assim? Então a sabedoria bíblica enfatiza a humildade e o reconhecimento de que o verdadeiro conhecimento vem de Deus. Lá em Oséias fala o quê? 4:6. O meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Esse sabichão não sabe nada. Diz lá, vem de Sócrates, né? O verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe, tá certo? E aquele indivíduo que se acha o mais rápido no desempenho de atividades, ele que consegue fazer, os outros são lerdos, só ele é capaz de levar a cabo uma determinada tarefa num tempo satisfatório, né? Tem aquela historinha da tartaruga e da lebre. A lebre falou, vamos apostar uma corrida? Aí saíram os dois, a tartaruga lá no passinho dela. A lebre quis ser tão rápida, ela tropeçou, deu uma catapimba lá, e quebrou uma perninha e ficou lá deitada. Tartaruga, no tempo dela, foi lá, ganhou a corrida, né? Então, isso aí
Tem muita reflexão, né, para isso aí. E a Bíblia aborda o quê? A atitude de se considerar mais rápido, mais esperto, superior aos outros, no desempenho de atividades, sob uma ótica da soberba, de novo, da falta de sabedoria e alertando, a Bíblia alertando frequentemente para os perigos do orgulho. E a Bíblia enfatiza a necessidade da humildade. E aquele indivíduo que se acha que quer ser o extrovertido e tudo mais, né? Você sabe que ser extrovertido, quer ser desinibido, é bom, tem o lado bom. No campo profissional, né? Na igreja, a pessoa desinibida, ela vai ter uma tendência a ser líder. Não tem relação direta, assim, a liderança, mas ajuda bastante, né? Sucesso no campo profissional também. Mas exageradamente extrovertido tem outro nome. É uma pessoa inoportuna, é uma pessoa chata, é uma pessoa inconveniente, entra na conversa dos outros, numa conversa séria, muitas vezes o ego criança dele exacerba, conta uma piadinha ali fora de hora, num ambiente calmo ele fala mais alto do que a média e assim por diante. É um inoportuno mesmo e a Bíblia não condena a extroversão em si do ponto de vista positivo, mas a Bíblia valoriza o quê? A sociabilidade, a alegria, que são úteis para desenvolver atividades, né? No trabalho, na igreja, tá certo? No entanto, a palavra de Deus faz alertas severos quando a extroversão se transforma em orgulho, soberba ou manipulação para que ele queira ser o centro das atenções. Não vai dar boa coisa. E aquele que se acha bonitão, hein? É a pessoa que diz conquistar todo mundo, do sexo oposto, que as pessoas não resistem ao seu charme. Normalmente, elas se tornam também pessoas extremamente chatas, arrogantes, e as outras pessoas acabam se afastando dela. E a Bíblia adota uma postura muito crítica em relação à vaidade excessiva. Você sabe disso. Provérbios fala muito disso. A Bíblia também condena mais uma vez o orgulho, só que agora baseado na aparência física. Então, o ponto central do ensino da palavra é que a beleza exterior é passageira, é enganosa, enquanto o caráter, nosso temor a Deus, são permanentes, são mais valiosos. Eu quero encerrar esta parte lendo Gálatas 6, de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Esse texto ali na linguagem de hoje, ele diz assim, mesmo texto, para encerrar: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. E cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se o seu modo de agir for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o modo de agir dos outros, porque cada pessoa deve carregar o seu próprio fardo. E eu encerro aqui o complexo de superioridade. No próximo programa, o complexo de inferioridade. Nós vamos, nesse momento, colocar um pedacinho, diretor, para a evangelista Rosinha poder entrar em cena, um pedacinho do louvor e já volta para cá, tá bem? Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã.
Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez diante de Ti, o Senhor é grande, poderoso, maravilhoso, e nós somos apenas Teus servos e servas, carentes da Tua proteção, da Tua orientação, ó Senhor, do Teu poder maravilhoso. Colocamos essas pessoas irmanadas conosco na caixinha de oração agora, que o Senhor se digne a continuar abençoando com cura, libertação, abertura de portas de emprego e tudo mais que elas necessitam. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Chegando aqui no limiar do nosso programa, querido pastor Gutenberg Casal Barbosa, fazendo uma saudação especial. Deus continue abençoando a sua vida, meu amado, em nome de Jesus. Não desligue que tem um programa especial agora. Preciosas Mulheres, com a nossa querida diaconisa Neila Cândido, Igreja Batista Carvalho de Justiça. Vamos encerrar. E o nosso programa já está acabando, né, diretor? Que peninha! Peninha, corridos aqui, acabando o nosso programa, aprendemos juntos nessa semana, crescemos no conhecimento da palavra. Próxima segunda-feira, sendo da vontade do Senhor, por aqui com mais um programa Teus Altares da Igreja Metodista, pela sua 87 FM de Araçariguama e TV Araçariguama. Até segunda-feira, assim querendo Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Tchau.